A paz do Senhor, amados do Senhor Jesus, amém? Ô glória, maravilha, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos para mais um vídeo, né? Visões de Deus, volume 26, maravilha, glória a Jesus. Peço aos irmãos aí que venham deixar o like, se inscrevam no canal, deixe seu comentário também e ative o sininho de notificações, tá bom, amados? Jesus é fiel, né? Espero que vocês esteja acompanhando, né? Do 1, 2, vai vendo, vai meditando, você vem montar pregações, né? Que com certeza são maravilhas de Deus para a nossa vida, tá bom, amados? Jesus, ele é fiel, o Senhor, ele é conosco, né? Deus, ele tem feito maravilhas em nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor está te vendo, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, e Ele sabe de todas as coisas, né? Deus é contigo. Então, irmãos, vamos lá. Deixa eu compartilhar mais uma revelação com os irmãos. Isso aí foi numa igreja que eu congregava. Nessa época eu já era um diácono da casa do Senhor. Foi no mês de novembro de 2003, né? E assim o Espírito Santo me revelou, né, para falar conosco naquele lugar dessa forma. O Espírito Santo me mostrava, conforme estava lá no culto, eu vi um homem andando no deserto, né? E o sol escaldante, muito quente. E eu via que na revelação ele estava sendo maltratado, né, pelo calor, né? E eu via ele andando, aquele deserto enorme, muita areia, né? Só areia, né, irmãos? O deserto é só areia, né? Lugar de difícil, como posso dizer para você, é difícil, de dia muito quente, à noite é muito frio, é um clima, né, esquisito, né, que é frio demais, quente demais, e não permite muita existência de espécies de animais, né? E alguns que vivem ainda tem que, às vezes, quando é inseto, alguma coisa assim, tem que se enterra na areia, né, por causa para fugir do calor, né? E o lugar é difícil acesso, né? As condições climáticas, geográficas, é praticamente impossível as pessoas, né, viverem ali. Então, eu via que aquele homem, né, ia seguindo, e aquele calor, né, maltratando ele. E eu vi que na revelação ele ficava bem abatido, ia andando assim já meio cansado, sem forças, né? E eu vi que de repente ele avistava, né, assim muito à frente, como se fosse uma árvore. Então eu percebi que ele ia em direção àquela árvore para poder fugir do calor, né, daquele sol que tinha uma sombra. E na revelação, irmãos, eu via que ele conseguia chegar àquele lugar, aquela árvore, né? E eu via que ele se encostou assim no tronco da árvore, né? Ele se encostou assim, sentou, se encostou e respirava fundo, né? E aquilo dava aquele refrigério, aquela sombra e aquele a árvore, né, o tronco da árvore, assim que ele se reclinou ali para poder descansar. E ficou ali embaixo descansando. Mas só que o que me chamou a atenção, amados, é que eu fiquei assim na revelação: Senhor, mas esse deserto ali só tinha visto só areia, como que apareceu aquela árvore ali? Então, na revelação divina ali, orando e pedindo o seu entendimento, é como se eu olhasse, né, para cima. Eu falei assim: vou ver a copa dessa árvore, as folhagens, porque a sombra é muito boa.
Aí na revelação eu olhava para cima para ver a folhagem da árvore, amados. Não tinha folha alguma, não tinha folha, e tinha aquela sombra, né? Aí eu olhei novamente, falei, ué, como é que pode essa sombra e não tem as folhas? E quando eu olhei novamente para cima, amados, não era uma árvore na realidade. Glória a Deus. Sabe o que era? Era as mãos do Senhor, queridos, que estava ali fazendo aquela sombra, né? E o que fazia ele se recostar ali, se encostar, né? Para descansar, eram as mãos de Deus. Uma mão fazendo sombra, olha só que interessante, uma mão assim, né? Que parecia o tronco da árvore, ele encostava aqui, e essa mão assim fazia sombra. Eram as mãos de Deus, irmãos, que estava ali dando aquele refrigério para aquele homem. Então, vamos falar dentro da Bíblia, né, o que o Senhor falou no meu coração, né? Em Deuteronômio capítulo 8, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivas e vos multipliques e entres e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Olha o deserto aí, irmãos. Esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Irmãos, é muito forte, né? E talvez você que vai assistir esse vídeo, você pode estar no deserto, né, amados? Deserto. É como alguns até dizem que o deserto é a escola de Deus, né? Que nós não morremos no deserto, passamos por ele. É um lugar só de passagem, amados. Mas deserto é lugar de dificuldade, lugar de choro, né? O Senhor enviou provações e aflições sobre o seu povo no deserto, a fim de ensiná-lo que a vida humana não consiste meramente nas coisas materiais, mas que o bem-estar, tanto físico como espiritual do ser humano, depende do seu relacionamento com Deus e da obediência à sua palavra. Então, esse deserto que você se encontra hoje é o Senhor querendo te ensinar algo. É te ensinar a depender de Deus, né? Como foi falado aqui, ó. É para te ensinar que a vida humana não consiste meramente em coisas materiais. Você vai aprender a viver pela fé, querido. Deus vai provar o teu coração, né? O ímpio o Senhor castiga, o justo ele prova. Então Deus pode estar te provando. E nós vimos que essa palavra, Jesus citou esse trecho ao enfrentar a tentação no deserto, né? Ele disse para o diabo, né? Está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, às vezes o Senhor permite dificuldades em nossa vida como uma forma de paternalmente, né, nos ensinar a depender dele com mais confiança e recebermos sua palavra com mais interesse. Então, o deserto, muitas das vezes, na nossa vida serve para isso, para nos provar, para nos lapidar. É no deserto que o orgulho sai, que a soberba sai, onde a gente aprende a depender do Senhor, viver pela fé. Deserto é lugar de realmente dificuldade, de humilhação. Pastor, mas o senhor está falando isso?
O senhor já passou dificuldade, desertos? Sim. Nessa época, amados, que o Senhor me dava essas visões que eu tenho falado, hoje já é o 26, né, que eu falei. Nessa época eu estava no deserto. Qual era o deserto? Era incompreendido pela família, era humilhado pelas pessoas, as portas de trabalho tinham se fechado. Deus falou para mim assim: eis homem, eis filho meu, que eu fechei a porta para ti, vou te preparar para uma grande obra e tu verás que eu sou teu Deus, e no tempo certo vou abrir a porta novamente. Amados, as portas se fecharam, eu comecei a viver pela fé. Financeiramente, eu tinha um terno só, um terno preto. O pessoal até me conhecia do irmão do terno preto, e às vezes eu ficava porta fechada, então estava em tudo quanto é lugar, né? Monte, oração de meio-dia, consagração, círculo de oração, oração de 10 à meia-noite, vigília, encontro de vaso, estava nisso aí tudo, irmãos. E pela misericórdia eu toco um pouquinho de guitarra, então em todos os lugares assim o pessoal: ô irmão Adilson, pega na guitarra lá. Então aquela correia da guitarra aqui já tinha uma marca no meu terno, que é daquela marca assim, tipo ralada, né, de tanta correia ficar aqui. E às vezes, irmãos, não tenho vergonha de falar isso não, eu lembro que às vezes eu ia pregar, ou ia fazer a obra do Senhor, e às vezes chovia, né, e eu tinha um terno só, ou tinha que lavar, eu colocava atrás da geladeira para secar no outro dia, mas glória a Deus, é deserto. Eu lembro que eu tinha sapatos que estavam furados, às vezes estava chovendo, eu ia para a igreja assim pregar, ou era convidado para ajudar, o pessoal: pega na guitarra lá, irmão. Aí o sapato cheio d'água, ficava assim, ó, eu fazia assim com o dedo dentro do sapato, ficava fazendo barulho, porque ficava cheio d'água, o sapato estava furado por baixo. E quando eu pegava na guitarra, levava aquele choque assim, às vezes o irmão colocava um papelão, alguma coisa assim para eu pisar em cima para tocar. Isso aí é deserto, irmãos. Por quê? Porque a porta não abre, porque Deus, quando fecha, ninguém abre. Então Deus estava me provando para eu viver pela fé e passar por humilhação, né? Aprender a depender dele. E nisso aí as pessoas começam a te humilhar, né? O próprio Satanás não gosta de trabalhar, isso aí gosta de ficar nas custas dos outros, isso aí só quer viver nas custas de igreja. Meu irmão, as lágrimas, ó, às vezes ia para o monte orar, as lágrimas descendo: Senhor, tem de misericórdia. Às vezes parecia pessoas assim do nada, dentro no monte, assim, saía do meio do mato, que nem me conhecia, falava: irmão, Deus está me revelando, está pedindo o seu emprego, né? A porta aberta. Eu falava: ô glória. Aí o profeta: Deus manda ele dizer que não vai agora não, vai ser agora não, meu irmão. Creia somente que ele é contigo. E irmãos, ali eu ficava cheio do Espírito Santo, mas tinha que pedir o Senhor armadura para poder suportar, né? Então hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, mas Deus abriu a porta para mim novamente, depois de muitos anos. Mas Ele é fiel e justo para cumprir. A Bíblia fala que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria? Então Ele falou que fechou, mas no tempo dele Ele ia abrir novamente, e abriu. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele tem a sua maneira de trabalhar, Ele sabe nos moldar, né? Então, essas visões, essas maravilhas que o Senhor me deu, que eu estou compartilhando com vocês, mas era época de deserto, irmão, né? Humilhação daqui, levante dali, mas vendo maravilha, Jesus jogando por terra demônio, pessoas vomitando bruxaria, vomitando enfermidade, caroço sumindo, a gente orando e Deus fazendo maravilha. A gente vê a glória de Deus, mas é o deserto, mas Ele está conosco no deserto, irmão. O mesmo Deus que coloca no deserto, o mesmo Deus que tira do deserto, tá bom? Eu creio que você vai cantar o hino da vitória, mas passa nesse deserto, querido, não murmura não, dá glória a Deus, saiba que é só um processo, é só uma passagem, tu vai passar por ele, né? Mas lá na frente é vitória. Então vimos aqui, ó, né,
que o Senhor enviou provações, aflições, para provar o povo, se eles guardariam os mandamentos do Senhor mesmo ou não, né? Se o povo queria realmente só as coisas materiais, porque as coisas de Deus não consistem em coisas só materiais, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, gozo no Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que nem só de pão viverá um homem. Glória a Deus. Então, aquele homem que estava no deserto, estava ali abatido, cansado, andando, mas ele teve um refrigério. E que refrigério era esse? Era as mãos do Senhor, a presença de Deus, querido. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, que nesse deserto aí que você está passando, glória a Deus, sinta-se abraçado pelo Senhor. Ele te acalenta, Ele te abraça nesse momento de deserto, porque Ele está contigo. Ele vai te dar o refrigério, Ele vai te dar graça, né? Vai te encher do Espírito Santo para você continuar a caminhada. Ele não te deixa só. Não murmura não. Não olha para a esquerda, nem para a direita, nem olha atrás. E não faz como eu vi irmãos fazendo: eu coloquei Deus na parede, Deus, eu te sirvo, não aceito isso. Aceita o deserto, irmão, porque é coisas boas que vai vir na sua vida. Eu no deserto chorava, mas eu via a glória de Deus, irmãos, né? E uma delas é essa que eu estou falando para os irmãos, né? As visões maravilhosas que o Senhor me deu e eu estou compartilhando com os amados irmãos. Não para me engrandecer, porque eu sou servo que nem vocês, é para engrandecer o nome do Senhor, mas é no deserto que a gente é moldado para receber certas coisas também do Senhor. Então, é no deserto que, como eu falei, sai soberba, arrogância, narizinho em pé, cai tudo isso por terra. A gente aprende a ser humilde, a viver pela fé, aprende a ser humilhado, mas aprende a orar pela pessoa, aprende a perdoar, aprende a ter um coração perdoador, você se aproxima mais de Deus. É coisa tremenda, irmãos, né? Então, se você está no deserto, né, o Senhor está passando contigo, querido, né? Tu vai cantar o hino da vitória. A Bíblia fala que o Senhor abriu o mar e Miriam cantou do outro lado, né, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E você vai cantar também, querido, que só o Senhor é Deus, porque hoje eu estou cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Passei muitas dificuldades, né? E às vezes eu lembro que eu morava de aluguel, né? Às vezes tinha aquela dificuldade, porta fechada, né? Aí vinha aquela pessoa para cobrar o aluguel e humilhava, né? E a gente, sendo homem, né, da casa, da família, e a porta fechada, e aquela humilhação, e eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Deus falava: no tempo certo, no tempo certo. Então, o que aconteceu? Quando Deus falou para mim que fechou a porta, eu trabalhava na época, né, que foi até a revelação divina, né? Deus me mostrou, eu coloquei o nome da minha ótica de Ótica Paz, né? E foi nesse tempo que eu aceitei Jesus, e foi nesse tempo que Jesus falou: eis que fechei a porta para ti, homem, e vou te preparar para a minha obra, e vai ser rápido, e tu verás que eu sou o teu Deus. E naquele momento o Senhor me conduziu para o deserto. Amados, os anos se passaram, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo, hoje é 6 de novembro de 2021. É o momento que eu estou gravando esse vídeo, dando esse testemunho para vocês, né? Então, a porta se fechou e eu servindo a Deus, e dificuldade de roupas. Eu ganhei roupas de irmãs de igreja, eu ganhei bicicleta de irmãs, de grupo de irmãs para subir o monte, ganhei telefone na época. Eu vivia pela fé, porta fechada, mas orava muito, irmãos. O tempo todo na obra, era evangelizando, evangelizando boca de fumo. Eu lembro que evangelizava as bocas de fumo,
né? Aí chegava de noite, nas madrugadas, a gente, né, às vezes é 2, 3 só que fazia essa obra, porque não é muita gente que faz, nem todo mundo que gosta de fazer, ou está preparado para fazer. Eu lembro que a gente evangelizando, né, a Boca de Fumo, aí as rapaziadas passavam assim e diziam: aí, irmão, seu trabalho não é em vão não, hein? São poucos na pista, hein? São poucos na pista, né? Ora por nós. Era isso aí, irmãos. A gente partia para dentro mesmo, cheio do Espírito Santo, orando o tempo todo, consagrando a vida, jejuando, buscando andar em santidade com o Senhor. Irmãos, era apontar assim, o demônio caía nas cadeiras já, a pessoa que estava endemoniada já caía lá nos bancos. Era forte, irmãos. Não é forte ainda, para a glória do Senhor Jesus, mas deserto, para aprender, para ser moldado, para ser humilde, tá? Para poder receber repreensão, aprender a respeitar a liderança da igreja, o líder o obreiro da igreja, ser humilde para você ser liderado, para poder depois liderar, tá bom, irmãos? Então a escola do Senhor é o deserto. E se tu está nele, se é Deus que está te direcionando, dá glória a Deus, irmãos, porque maravilha o Senhor há de fazer mais e mais na tua vida, porque você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, e por isso que Deus está tratando contigo, né? Te provando, te lapidando, porque coisas maiores virão e melhores na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Então o que acontece? Então em 2004, Deus me deu a ótica paz, fechou a porta, passou-se esses anos todos aí, 2004 para 2021, olha só, irmão, glória a Deus, aí, então, aí o que o Senhor fez? Quando passei esse período de deserto financeiro, de humilhação, né, os anos se passaram, Deus foi me moldando, aí o que Deus me faz? Me revela uma loja e o anjo de Deus, a qual a face dele eu não via, com a plaquinha escrito assim, ótica paz, e ele pregava assim, na loja, né, Deus falando, agora estou devolvendo o seu trabalho. E hoje, né, Deus me deu a minha vitória. Hoje eu tenho a ótica paz, graças a Deus. Deus tem enviado a clientela que Ele separou, tem suprido minhas necessidades, não tem deixado nada faltar, né? Eu já não ando mais como antes, um terno só, um sapato furado, não passo mais isso, mas passei, aprendi a viver pela fé, aprendi a viver pela fé sem murmurar, né? É doído pelas humilhações que as pessoas faz a gente passar, porque o diabo usa as pessoas para falar coisas para nos entristecer. Pessoas diziam que, um exemplo, que eu não gostava de trabalhar, era uma mentira, eu queria trabalhar muito, mas a porta não se abria, porque eu quero ver você abrir uma porta que Deus fechou, duvido. Também quando Ele abre, ninguém fecha, querido. Então essa é a realidade. Glória a Deus. Então, ainda que você esteja abatido, recebendo o impacto do deserto, mas você não vai morrer não, querido. Você não vai morrer no deserto. Apenas obedece o Senhor, apenas faça a vontade do Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele não te chamou para ser envergonhado, para ficar envergonhado, derrotado, não, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas é um processo, né? É uma etapa, e você já está chegando, né? Alguns estão começando no deserto, alguns já estão na metade, alguns já estão terminando o deserto, já passando para o outro lado, queridos, amém? E vai cantar o hino da vitória, como Miriam cantou, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, amém? O Senhor é contigo nesse deserto, não temas, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. E o Satanás já está derrotado na sua vida, e todos esses que te humilharam verão que o Senhor é Deus na sua vida, como aqueles que me humilharam e passam, né, e veem, né, Deus que me exaltou, né, me deu o meu trabalho de volta, graças a Deus.
Muitos acharam, né, que isso era tão negativo a ponto de minha família se desfazer. Que nada, irmão, minha família, graças a Deus, é uma bênção, né? Eu estou mais de 20 anos com a minha esposa, né, de casado, tá? Mais de 20 anos de casado, passamos tudo isso juntos e agora estamos também glorificando, né? E também adorando o Senhor juntos e se alegrando, né? Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. E eu creio também que já está chegando esse tempo na tua vida. É tempo de sorrir, querido, na presença do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha te abençoar grandemente, né? Porque o Senhor está contigo nesse deserto, não temas, né? Deixa o like, querido, tá bom? Ajuda o canal, se inscreva no canal, glória a Deus, para você ir recebendo aí, ative o sininho aí de notificações e deixe o seu comentário, tá bom? Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.